Organizações brasileiras são beneficiadas com subsídio de mais de $700 mil em Massachusetts. Chicago anuncia novo investimento para ajudar os imigrantes recém-chegados à cidade. Em Boston, imigração prende brasileiro que estava foragido da Justiça de Minas Gerais. Na Califórnia, mudanças no clima aumentam casos de depressão, deixando os imigrantes ainda mais vulneráveis. E hoje, obras e muitos serviços paralisaram na Flórida em boicote dos imigrantes às recém-aprovadas leis anti-imigração. A expectativa é que a pressão popular faça o Estado recuar nas leis anti-imigração ilegal que vão entrar em vigor no dia 1º de julho. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gente abre esta edição falando com a nossa comunidade que vive em Massachusetts. 2 organizações brasileiras estão entre as 15 ONGs sem fins lucrativos que foram selecionadas para receber ajuda financeira. No total, o governo estadual vai dividir entre essas ONGs até $700 mil. As 2 instituições brasileiras vão usar a verba extra para ajudar os imigrantes, como nos mostra a Giovanna Locatelli. As doações variam entre $5 mil e $90 mil e serão destinadas a programas que incluem assistência com formulários, consultoria e representação jurídica. 2 das 15 organizações beneficiadas são brasileiras. Entre as organizações que irão receber os subsídios está o Grupo Mulher Brasileira, que tem o trabalho acompanhado por mais de 12 mil seguidores em suas plataformas e que presta um relevante serviço para a comunidade imigrante brasileira. O Grupo Mulher Brasileira tem cerca de 800 membros e realiza em torno de 300 atendimentos diários, presenciais e virtuais. A organização prioriza o suporte para famílias imigrantes que acabaram de chegar. Exatamente para informar a comunidade, ajudar a comunidade com relação ao projeto da carteira de motorista, que é lei, né? E que vai entrar em vigor no dia 1º de julho. A comunidade toda está esperando isso com muita ansiedade por mais de 2 décadas. Então, o grupo ganhou 20 mil da cidade de Boston. Para a Lídia Ferreira, responsável pelo setor de direitos trabalhistas do imigrante, a ajuda chega em boa hora. A demanda é muito grande e agora ainda mais perto da questão da carteira de motorista, nós sabemos que a demanda vai aumentar ainda mais. Além disso, sempre temos pessoas que estão chegando recentemente, então esses novos chegados, esses novos imigrantes precisam de auxílio porque eles chegam sem informação alguma. Outra organização que vai receber o auxílio é o Brazilian Worker Center, que realizou somente no ano passado mais de 2 mil atendimentos. A prefeita de Boston, Michelle Wu, falou da importância da cidade trabalhar em parceria com as organizações. Oportunidades de trabalho, educação, de empresas pequenas e outros serviços de governo municipal. É muito importante, especialmente, comunicar diretamente com nossas comunidades imigrantes. E a cidade de Chicago anunciou que está destinando $51 milhões adicionais para ajudar os imigrantes. A ideia é fornecer melhores condições de acolhida aos indocumentados que chegam ao município enviados de ônibus direto da fronteira sul. Em uma votação agitada, o Conselho da cidade de Chicago aprovou um novo orçamento para fornecer assistência aos imigrantes que estão sendo enviados para lá pelo governo do Texas. Desde agosto passado, pelo menos 10 mil indocumentados que cruzaram a fronteira ilegalmente e pediram asilo nos Estados Unidos já foram enviados para Chicago. O prefeito Brandon Johnson disse que a cidade enfrenta uma crise humanitária. A prefeitura estima que o custo total de assistência aos imigrantes durante o primeiro semestre deste ano será de mais de $100 milhões. A vereadora Jeanette Taylor chorou no plenário com a aprovação da verba adicional. Ela disse: "Estou em conflito porque, no fundo, sei o que é o certo. Sei que é certo ajudar as pessoas porque, como pessoas negras, é isso que fazemos. Mas, por favor, quando vocês vão nos ajudar?" Em Massachusetts, a polícia de remoção da imigração norte-americana prendeu mais um brasileiro. Ele não teve nome ou idade revelados. A prisão aconteceu na cidade de Boston, onde esse brasileiro vivia de forma irregular, pelo menos desde setembro de 2021.
Teria sido nessa data que ele entrou aqui no país pela fronteira do Arizona e pediu asilo, mas ele não cumpriu a ordem de comparecer às audiências e desde então estava foragido do sistema de imigração. Ele entrou aqui nos Estados Unidos antes de ser condenado na justiça brasileira pelo crime de porte ilegal de armas de fogo, munições e explosivos. Com mandado de prisão pendente no Brasil, agora ele será deportado para Minas Gerais, onde vai cumprir a sentença. E tem mais uma novidade sobre o brasileiro Jorge Santos, aquele deputado por New York. Agora, o ex-assessor do republicano, que já o acusa de assédio sexual, afirma que Jorge repassou dinheiro a seu braço direito. Derek Myers diz que só conseguiu emprego no gabinete do político depois de enviar uma série de pagamentos a um companheiro de Jorge e que nunca recebeu o dinheiro de volta. As novas declarações contra Jorge Santos vieram após um depoimento do ex-assessor ao subcomitê de ética da Câmara. Ele relatou o envio de pelo menos 7 pagamentos ao diretor de operações de Jorge. O deputado está sendo investigado na Câmara. Vale lembrar também que ele responde a 13 acusações na Justiça dos Estados Unidos por fraude. E depois do intervalo, a gente traz os detalhes do dia de paralisação dos imigrantes na Flórida em protesto às leis anti-imigrantes do governador. E a gente esclarece à nossa comunidade a polêmica fala de Donald Trump sobre acabar com a cidadania de filhos de estrangeiros que nascem aqui no país. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. A Flórida viveu hoje o Dia Sem Imigrantes. Muitos trabalhadores cruzaram os braços em apoio ao boicote convocado por imigrantes na internet para o dia 1º de junho. Os manifestantes protestam contra as novas leis anti-imigração aprovadas pelo governador Ron DeSantis, que vão entrar em vigor no mês que vem, no dia 1º de julho. A reportagem é da Carla Marinho. O dia começou assim, vazio. O boicote convocado pelos imigrantes afetou diversas obras, construções, plantações e muito mais. Em Orlando, um grupo de manifestantes se reuniu para protestar na frente de uma organização comunitária que defende o direito dos imigrantes. Imigrantes unidos jamais serão vencidos. Nós nos unimos com toda a comunidade, com outras organizações parceiras, para realmente mostrar esse impacto, né, que é o Dia Sem o Imigrante, para mostrar o impacto que não ter o imigrante trabalhando e contribuindo um dia pode ter na Flórida. Essas leis são anti-humanas, anti-latinas e anti-imigrantes. O brasileiro Felipe Souza, diretor executivo dessa ONG, aproveitou para mandar um recado à deputada Carolina Amnesty, que votou a favor das novas leis anti-imigração ilegal. O nosso objetivo principal dessa protesta hoje foi para dizer para a representante estatal, que é uma pessoa, inclusive filha de imigrantes venezuelanos, que ela traiu a todas as pessoas imigrantes e latinas no nosso estado. Estes outros trabalhadores agrícolas também cruzaram os braços em Homestead, no sul da Flórida. Esse movimento é uma pausa na economia, porque quem move a economia são os imigrantes. E se não trabalhamos, não haverá nada, disse o agricultor José Guerra. Dessa forma, considero que se le está haciendo una pausa a la economía de este estado. Cláudia Gonzalez foi além. Disse que sem o trabalho dos imigrantes na Flórida, o resto do país vai sofrer com a falta de produtos, como frutas tropicais, que não serão colhidas. Não vai chegar não somente à Flórida, sino que tampouco ao resto do país. A expectativa é que a pressão popular faça o Estado recuar nas leis anti-imigração ilegal que vão entrar em vigor no dia 1º de julho. Parte de um movimento de justiça social que vai, sim, mudar essas leis para sempre. As novas medidas proíbem as empresas de contratarem ilegais. Também reprime o transporte de indocumentados para a Flórida, invalida a carteira de motorista emitida em outros estados e exige que os hospitais reportem a situação imigratória dos pacientes.
E o ex-presidente Donald Trump fez um polêmico pronunciamento que deixou as comunidades imigrantes, como a nossa brasileira, alarmadas. Ele afirmou que, caso seja eleito, vai acabar com a cidadania para bebês filhos de estrangeiros que nascerem aqui nos Estados Unidos. No vídeo publicado em suas redes sociais, Trump afirmou que tomaria essa medida nos primeiros dias como uma ordem executiva de urgência. Ele disse que assim seria possível acabar com o maior incentivo para a imigração ilegal, porque, nas suas palavras, os imigrantes vêm para cá para terem filhos e explorarem o país. A declaração deixou muitos brasileiros preocupados, mas afinal, isso é possível? Segundo especialistas, não, gente, porque isso iria contra a Constituição norte-americana. Olha só a explicação da advogada e ativista Janaína Silva. Ele está indo diretamente contra o que estabelece a Constituição americana na sua emenda 14. A 14ª emenda determina que são cidadãos americanos pessoas que se naturalizam nos Estados Unidos ou são nascidas em território americano. Caso eleito, é importante ressaltar que, se eleito, o ex-presidente Trump terá que ir pelo processo de alteração da Constituição americana, que é um processo demorado, difícil, burocrático e que logrou êxito pouquíssimas vezes. É muito pouco possível que ele logre êxito nessa proposta e, pessoalmente, eu acho que é até um pouco irresponsável da parte dele colocar isso como mote de campanha, sendo que ele sabe que as chances disso ser aprovado por todas as etapas legislativas de alteração da lei americana, ele sabe que as chances de êxito dele são muito poucas. Desde 1992, todas as propostas de alteração da Constituição não lograram êxito, né? E dessa vez, muito possivelmente, também não logrará. Na Califórnia, uma investigação está em andamento depois que um grupo de jovens foi gravado agredindo integrantes das Forças Armadas. E na Geórgia, um flagrante impressionante mostra um carro voando em plena rodovia. Esse é o nosso Giro de Notícias. Aqui está um bom lembrete do porquê é importante reduzir a velocidade quando há veículos de emergência na pista. A câmera corporal de um policial na Geórgia mostra as consequências de um desastre. Enquanto os socorristas atendiam a um acidente, um motorista distraído subiu a rampa de um caminhão reboque e voou a 36 metros de altura. Apesar da gravidade do acidente, o motorista de 21 anos sobreviveu. Na Califórnia, 3 marines estão se recuperando depois de terem sido espancados por um grande grupo de adolescentes na praia de San Clemente. Os integrantes das Forças Armadas disseram em depoimento que curtiam um dia de praia quando o grupo de cerca de 40 jovens apareceu e começou a soltar fogos de artifício perto dos banhistas. Os marines pediram que eles parassem e o ataque brutal começou. Agora, o Departamento de Polícia trabalha para identificar os agressores. Em Washington, D.C., a polícia prendeu uma mulher que incendiou um carro quando um homem, uma mulher e 2 crianças, uma bebê, estavam dentro do veículo. Vizinhos contam que a autora do crime, uma das moradoras do prédio, ficou do lado de fora do veículo assistindo à cena, enquanto o grupo de pessoas ajudou a salvar todos que estavam no carro em chamas usando extintores de incêndio. Logo, os bombeiros chegaram. As crianças conseguiram escapar ilesas, mas os adultos tiveram ferimentos graves e estão hospitalizados. Segundo uma investigação, o ataque aconteceu após uma desavença entre os vizinhos. Na Califórnia, câmeras de vigilância de uma casa flagraram um coiote atacando um dos cachorros da residência. Mas, felizmente, o irmão do filhote partiu para cima com tudo para o resgate. Este é o herói peludo que, com pouco mais de 4 quilos, defendeu o irmão e correu com o coiote. Os donos dos animais resgatados há pouco tempo contam que não imaginavam tanta bravura, já que os dois são medrosos, vítimas de maus tratos. O cãozinho atacado levou 20 pontos e passa bem. No próximo bloco, Flórida vai exigir carteira de motorista para os carrinhos de golfe usados com frequência nas ruas do estado, até por menores de idade. E tem um alerta: aumentaram os casos de pessoas com gordura no fígado aqui no país, o que pode causar sérios danos à saúde.
Agora, um alerta importante. Os médicos estão orientando as pessoas a fazerem exames para checar a gordura do fígado. E essa doença é conhecida pelo nome esteatose hepática não alcoólica. É que 25% das pessoas que vivem aqui nos Estados Unidos possuem esse problema e não sabem. Se não tratada, essa doença pode levar a danos no fígado, cirrose e até câncer. Os médicos dizem que checar a gordura no fígado deve fazer parte dos exames rotineiros das pessoas. Isso pode indicar quando o problema está no início, que é silencioso, e facilitar o tratamento precoce. A gordura no fígado, já em grau mais avançado, pode provocar sintomas variados como febre, dor de cabeça, perda de peso, enjoo, vômitos e pele amarela. Ao contrário do que muita gente pensa, esse problema não é alcoólico. Pode aparecer em qualquer pessoa e em qualquer idade. Essa doença é conhecida pelo nome esteatose hepática não alcoólica e é reversível. Mas se não for cuidada com antecedência, pode levar a danos no fígado, cirrose e até câncer. Os médicos dizem que as pessoas com problemas como pressão arterial alta, níveis altos de açúcar no sangue ou triglicérides altos são as mais propensas a desenvolver a doença no fígado e, por isso, devem estar sempre monitorando em check-ups anuais. Os especialistas também alertaram para os pais ficarem de olho nas crianças, porque nos últimos anos, um alto número de meninos e meninas também passou a desenvolver a doença. A alimentação saudável e a prática de exercícios ajudam a combater a gordura no fígado. E se você é fã dos famosos carrinhos de golfe que circulam normalmente pelas ruas da Flórida, atenção! O governo aprovou uma nova lei. A partir de 1º de outubro, para andar com esses veículos que não passam de 20 km por hora, será preciso ter carteira de motorista, como nos mostra a Cone Rocha. No final do ano, a polícia vai estar de olho nos tradicionais motoristas dirigindo carrinhos de golfe pelo estado. Quem for menor de idade e não tiver carteira de motorista poderá ser multado e os pais processados. O aumento desses veículos nas ruas e o crescente número de acidentes motivaram as autoridades a criarem essa nova lei. Segundo dados, mais de 30% dos acidentes com carrinhos de golfe com feridos graves são causados por menores de idade ao volante. E um estudo da Academia Americana de Pediatria revelou que mais de 6.500 crianças foram vítimas de incidentes envolvendo esse tipo de transporte só em 2023. A partir de 1º de outubro, para dirigir os carrinhos de golfe, o motorista deve ter pelo menos 15 anos de idade e portar a carteira de habilitação de aprendiz, aquela que exige a presença de um motorista maior de idade. Por outro lado, a lei não exige que pessoas com mais de 18 anos apresentem uma carteira de motorista para dirigir esses veículos, apenas uma identidade válida. A medida deve ter um grande impacto no estado, já que dirigir carrinhos de golfe por aqui faz parte da cultura dos moradores. Muita gente não gostou dessa notícia. A NASA realizou o primeiro debate público sobre OVNIs, os objetos voadores não identificados. Essa reunião de 4 horas entre especialistas, cientistas e um astronauta foi transmitida ao vivo na televisão e na internet. O painel da NASA confirmou que o Departamento de Defesa está examinando aí mais de 800 casos, mas disse que o estudo da agência espacial é independente e paralelo ao do Pentágono e ao do governo. Durante a reunião, eles disseram que, apesar dos registros desses objetos voadores, chamados agora de fenômenos anômalos não identificados, não há evidências de que eles são de origem extraterrestre. Mas essa hipótese não foi descartada. Eles afirmam que as informações são falhas, os vídeos de baixa qualidade estão espalhados por diversas agências americanas e que faltam dados para explicar os OVNIs. O painel da NASA lembrou que apenas de 2 a 5% dos casos registrados até agora são realmente inexplicáveis. Eles estão preparando um relatório sobre esse assunto. Bom, gente, depois do intervalo, Nevada decreta estado de emergência por causa do derretimento de neve, que pode provocar enchentes. E atenção, comunidade da Califórnia, mudanças no clima do estado estão elevando o número de moradores com depressão. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida.
Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Meteorologistas dos Estados Unidos se uniram para denunciar um grave problema: as ameaças contra os trabalhadores. Como se já não bastasse o difícil trabalho das previsões diárias para o clima, os meteorologistas dizem que estão sentindo um aumento da perseguição contra a categoria. Meteorologistas norte-americanos dizem que frequentemente estão sendo acusados de exagerar ou querer controlar o clima, como se estivessem mentindo sobre as mudanças climáticas. O assédio contra esses trabalhadores também é registrado em outros países. Na Espanha, os abusos ficaram tão graves que a Agência Nacional do Tempo pediu publicamente mais respeito. No Reino Unido, a categoria reportou níveis sem precedentes de assédio durante a onda de calor recorde do ano passado. Especialistas em desinformação apontam que o crescimento das ameaças se deve às conspirações climáticas que floresceram durante a pandemia e se espalharam pelo globo. Entre os meteorologistas, permanece o medo de que as agressões aumentem conforme o mundo registra mais casos de clima extremo devido à crise climática. Em Nevada, as autoridades estão preocupadas com o derretimento da neve nas montanhas. O estado declarou emergência e emitiu um alerta geral à população sobre os riscos de inundação e deslizamentos. Por causa do inverno rigoroso deste ano, a quantidade de neve que caiu nas montanhas superou as expectativas. E agora está derretendo em quantidades sem precedentes no norte do estado, provocando rios e corredeiras. As autoridades também estão preocupadas com um possível transbordamento de reservatórios, diques e represas. A declaração de emergência vai permitir ao estado de Nevada receber ajuda federal para proteger os cidadãos e evitar essas temidas inundações. Difícil, presta atenção, cuidado aí nessa região. Vamos aproveitar e dar uma olhada então no clima amanhã, vamos ver como é que vai estar em todo o país. Olha, Boston, chuva aí, tempestade, mínima de 53, Nova York, sol forte, máxima de 90, tempo encoberto em Norfolk, mínima de 60, Atlanta e Charlotte também tempo encoberto e Atlanta não passa de 86. Já na Flórida aí, tempestade, trovoadas, Jacksonville, Miami, Tampa, a máxima não passa de 87. New Orleans, tempo encoberto também, já Houston, mesma coisa, sol entre nuvens, máxima de 93, Evelyn. Esse tempo aí nubladinho continua em toda a região, olha só, do Texas, em San Antonio, em Brownsville, mas em El Paso o sol vai abrir e vai manter a temperatura lá em cima, gente, 90 graus de máxima. Chegando agora no Arizona, Phoenix, máxima de 94, mais calor ainda, mínima passando aí dos 70. Em Las Vegas, o sol também brilha bastante, a gente vê que ao longo dessa região do centro do país para a costa oeste a temperatura vai subindo, agora chega em 95 em Las Vegas, mas bem na costa, São Francisco, cai um pouquinho a temperatura máxima para 67 e a previsão é de dia com sol entre nuvens. E ainda falando de clima, a Califórnia costuma experimentar nesse período do ano um fenômeno que é muito conhecido dos moradores daquela região, que é popularmente conhecido como dias cinzentos. Durante algumas semanas, a região fica nublada e o sol nem dá as caras por lá. O problema é que esse ano esse fenômeno está durando mais tempo e a Eloá Zen mostra pra gente que isso está provocando depressão nas pessoas. Faltam 20 dias para o começo do verão, mas o sol parece não estar de acordo com o calendário, pelo menos não na Califórnia, onde as temperaturas permanecem baixas e os dias cinzentos. A neblina nesta época do ano é bastante comum na região, que sofre com um fenômeno natural chamado de camada marinha, que é quando o ar relativamente seco e quente se move sobre um corpo de água mais frio. A camada de ar mais quente, perto da superfície da água, esfria e fica saturada de vapor. Isso leva à famosa formação de nuvens de baixo nível, popularmente conhecida como June Gloom, algo que pode ser traduzido como junho cinzento, em tradução livre. Embora esperados, estes dias nublados tão consecutivos estão mexendo com o humor de quem vive na região, e os brasileiros, tão acostumados ao estilo de vida solar, são os mais impactados. Aí, pessoal, botando a cara aqui na rede social para mostrar para vocês a minha indignação desse tempo nublado aqui da Califórnia. Eu moro aqui há 1 ano e meio e nunca vi vários dias consecutivos que o sol não aparece, o céu não fica azul. E o inverno já foi embora, verão se aproximando e nem parece. Eu que gosto de ficar na praia ali o tempo todo, final de semana, tá difícil querer tirar o casaco, hein?
Ainda que seja apenas uma brincadeira para alguns, para outros a falta de sol pode ser bastante séria, a ponto de levar à depressão. Diversos estudos comprovam um vínculo direto entre a exposição ao sol e o estado de espírito das pessoas, uma vez que o sol estimula, por exemplo, a produção de alguns hormônios como a serotonina, necessária para regular o humor, o ânimo, o sono e até o apetite. Realmente, durante o inverno e o outono, é muito comum que o metabolismo do nosso organismo diminua. Isso se deve ao fato de que, apesar de nós sermos diferente dos répteis, por exemplo, que não conseguem manter a temperatura do organismo estável, nós temos a capacidade de homeotermia, que é essa capacidade de manter a temperatura do nosso corpo estável. Grande parte do nosso metabolismo depende da exposição ao sol e aos raios UVA e UVB. Principalmente, por exemplo, a metabolização da vitamina D, que é uma vitamina que funciona como um catalisador no nosso organismo, aumentando a velocidade das reações químicas. Nesse sentido, durante o inverno e o outono, quando nós temos menos exposição ao sol e temperaturas mais baixas, a tendência é que o metabolismo do nosso corpo diminua. E por isso é muito importante a gente suplementar a vitamina D, fazer atividade física, para evitar quadros muito comuns durante o inverno, como, por exemplo, a depressão sazonal. É uma depressão que é mais comum, um tipo de depressão que é mais comum no inverno, quando a pessoa fica mais na cama, sem energia, sem disposição para fazer nada. O Jornal Américas no Ar termina aqui. A gente espera vocês amanhã às 7h30 da noite. Não esquece, a gente tem encontro marcado. E agora vocês ficam com mais um episódio da 7ª temporada da série Reis. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite.